Oi pessoal, bom dia, como que vocês estão? Hoje eu quis trazer esse tema que envolve programação neurolinguística, traumas que as crianças passam ali na infância e que reverberam para o resto da vida. Por que que eu quis trazer esse tema hoje? Primeiro porque eu gosto muito de falar um pouquinho sobre ele e quais são as consequências desses traumas. E também porque ontem, quando eu estava participando de um grupo de estudos, uma das pessoas, uma das participantes, ela trouxe um pouquinho da história pessoal dela. E ela, desde o começo do grupo de estudos, ela sempre se mostrou ali uma pessoa mais calada, mais na dela, muito tímida, muito envergonhada. Ela pouco traz ali as ideias dela e sempre quando ela traz as ideias dela é com aquele medo, né, carregada de, ai, não tô falando a coisa certa, eles vão me julgar, tá tudo errado, sabe, mais ou menos isso. E aí ontem ela trouxe um pouquinho da história dela. Ela morou um tempo com a mãe até mais ou menos os 16, 17 anos, e dos 11 até esses 15, 16 anos, ela sofria agressão física da mãe. Então, muitas vezes a mãe chegava em casa do trabalho, estressada, muito não querendo ver ninguém na frente, e acabava descontando a raiva nela, né, as decepções, tudo nessa participante ali do grupo de estudos. E ela normalmente era amarrada, a mãe colocava ali o meia, pano, alguma coisa na boca dela para que ela não gritasse, para que ela justamente não falasse nada e ninguém ouvisse, né, os gritos ali, talvez, da agressão. Então, por anos isso aconteceu com ela, por anos ela sofreu essa agressão física, ela escutava muito, você é burra, você não sabe o que você está fazendo, e ela tinha alguns irmãos mais novos, então ela cuidou desses irmãos mais novos até esses 16, 17 anos dela. Ela abdicou, né, da vida, acho que isso nem foi uma escolha, foi uma imposição, abdicou da vida dela para cuidar dos irmãos enquanto a mãe trabalhava. E ela também trouxe um detalhe de a mãe, ela tinha muitos parceiros, gostava bastante de viver ali a vida, e aí quando a mãe trazia para dentro de casa e por algum motivo a mãe queria agredir ou aconteceu alguma coisa que a mãe agredia ela, o parceiro também agredia. E aí não era nem o pai, né? Era um padrasto ali que fazia essa agressão. E o muito interessante é que quando a gente traz isso para os dias atuais, ela mesma fala que toda essa timidez dela, toda essa introspecção dela, esse medo das pessoas, é muito pelo que ela viveu lá na infância dela. Então, é uma pessoa calada, ela não tem muita coragem de colocar a opinião dela, ela tem um olhar sempre muito para baixo, ela sempre olha muito para baixo, como uma vergonha, o que lá atrás era um respeito para a mãe dela, né? Porque quando você agride a criança, ela te respeita pelo medo e não te respeita porque confia em você. E esse é um ponto muito importante. Ela crescer com esse medo. E quando ela se torna adulto, o mundo é um medo. As pessoas, ela tem medo das pessoas, ela não confia nas pessoas, porque a primeira referência que ela teve lá atrás foi de não confiança. E também de falta de amor, de carinho. Ela traz muito isso. Eu não recebi amor, eu não recebi carinho, eu só apanhava, eu cuidava dos meus irmãos, eu não tive vida. Eu vim ter vida agora, que eu já sou adulta. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês, que a gente acha que bater, gritar, humilhar, desrespeitar as crianças, tá tudo bem, não vai ter problema nenhum, e que quando eles crescerem a vida vai dar um jeito. Não é bem assim. Hoje ela tem 28 anos, ela tem um filho de 8 meses e ela trouxe algo muito interessante. Ela não quer fazer com o filho dela o que a mãe fez com ela. Então, foi um aprendizado positivo, né? Porque ela vai deixar de fazer com o filho aquilo que ela recebeu, que para ela era a referência do certo. Agora, e as pessoas que tomam isso como um exemplo contrário? Recebi isso dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, e vou perpetuar. Sim, tá correto. Bater é correto, amarrar é correto, calar a criança é correto, humilhar é correto. Então essa é a referência que a pessoa tem. É uma linha muito tênue, é um cuidado que nós temos que ter, porque isso vai para a vida adulta, com certeza.
todas essas mágoas, a solidão, a introspecção por esse motivo, isso vai. Quantas pessoas não tiram as suas vidas? Quantas pessoas não ficam em casos graves de depressão por muito do que aconteceu lá na infância, com episódios como esse? Então, a programação neurolinguística, ela traz muitas ferramentas, muitas estratégias para a gente olhar para isso e principalmente ajuda um processo terapêutico, conversar com um profissional, se tratar mesmo com um profissional adequado, correto, que vale de encontro com que os seus valores pessoais também é muito importante, para poder ressignificar essa fase, para poder tratar isso e entender que aquilo aconteceu, ok, eu vou tratar, vou olhar para essas dores, mas a vida continua para cá. Eu preciso fazer diferente para cá. E eu tenho todos os recursos para fazer diferente para cá. Porque a gente não nasce com medo, a gente não nasce não confiando nas pessoas, a gente não nasce com raiva. A gente adquire por tudo que a gente passa, a maioria das vezes, lá na infância. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para você hoje. Tem sim impacto, bater, gritar, tudo que eu já falei antes na infância, aqui para a vida.